noite, meus amados irmãos. Graça e paz do Senhor seja com todos. Eu estava meditando aqui na palavra, né? E achei assim... falei, eu vou deixar essa palavra aqui hoje para nossa reflexão. Mais uma vez falando da desobediência e do que é que Deus faz quando nós desobedecemos, né? Eu estava vendo Davi, o que Davi fez com Urias, né? Um servo dele. É um homem de guerra, que ia guerrear junto com ele, que honrava ele, né? Que vai falar que ele não foi para a guerra. E aí acho que muitos conhecem essa palavra, né? Que está no livro de 2 Samuel. E ali ele fica em cima na sacada do palácio e vê Betseba tomando banho. E vai ter com ela, né? Manda buscar ela. E ali ela é engravida. E ele manda o marido dela para frente da guerra. Fez tudo para que o marido dela ficasse com ela para achar que o filho era dele. Mas ele porque honrava demais os outros que estavam lá na guerra, né? Achou demais ele estar em casa de boa, os amigos dele na guerra. E Davi, não satisfeito, escreve uma carta para o chefe de guerra lá dele e manda por ele mesmo, enviando ele para a própria morte, ainda manda carta por ele mesmo. E Deus viu tudo isso, né? E olha o que fala aqui no mesmo livro de 2 Samuel 12. Diz assim, Natã, o profeta, repreende a Davi, né? Aí esse profeta aqui, Natã, Deus manda ele ir lá ter com Davi. E diz assim, o Senhor enviou Natã. 1 Samuel 12, versículo 1. 2 Samuel 12, versículo 1, diz assim, enviou Natã a Davi, e entrando ele a Davi, ou seja, chegando ele até com Davi, né, disse-lhe, havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico era Davi e o pobre era Urias, o servo dele, né. O rico tinha muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeirinha que comprara e criara, e ela havia crescido com ele e com seus filhos, igualmente do seu bocado comia, e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, ou seja, em seus braços. Ele está dizendo que aqui está comparando Davi com Urias. Davi tinha muitas mulheres, né? Ele tinha a mulher que ele quisesse. E Urias só tinha aquele, que era a Betseba, né? Mas Davi não se contentou com o que Deus deu para ele, né? Nessa área aqui. E dormia em seu regaço, quer dizer, dormia em seus braços. E a tinha como filha. O cuidado, né? Eu amava muito. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para guisar para o viajante que viera. Ele e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi acendeu em grande maneira contra aquele homem e disse a Natã, vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornaria a dar o quadriplo,
porque fez tal coisa e porque não se compreendeu. Então aqui Davi, quando ouve essa mensagem, quando ouve o profeta falando essas coisas, ele fica tão furioso que ele diz: esse homem é digno de morte. E essa pessoa deve ser restituída 4 vezes mais. E aqui o profeta Natan, se você for ler mais abaixo, vai dizer: esse homem é você. Você tomou, mandou Urias para a guerra, botou ele de frente. Ele não era homem de ficar na frente da guerra, né? À frente. Davi mandou ele para a frente da guerra porque sabia que ele morreria, que ele não ia conseguir se defender. Ele ia para a guerra, mas ali não era o local dele estar. Então Davi mandou ele para a morte. E muitas vezes a gente anda com pessoas, ou está com pessoas, que nos leva a fazer ou a sentir coisas tão abomináveis que pode... Eu estou aqui mais ou menos fazendo uma conjecturação, como diz o pastor, né? Que nos dá tanta tristeza que a gente olha assim e fica indignado, né? Ou seja, aqui Deus ficou indignado com o que Davi fez, né? E Deus falou através do profeta, né? Esse homem, Davi, é você. Você fez isso, né? Você roubou, tirou, né? Daquele homem. E Deus, e ele vai dizer assim: com espada você tirou a vida do inocente, por isso a espada não sairá da tua casa. E olha, Deus ele é um Deus justo e fiel. É o melhor juiz. Deus é um juiz reto, né? E ele volta e diz assim: olha, tu não vai morrer não, mas porém o filho que ela carrega no ventre morrerá. E assim foi, meus amados irmãos. Amados, nós temos que ter muito cuidado, né? Nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós desejamos, aquilo que nós fazemos, né? Talvez a gente olha e deseja uma coisa que não é para nós, que não é para nós tocar. E quando nós tocamos, grande é o deserto, grande é a dor, né? Porque aquele homem morreu, mas Davi padeceu por causa dessa morte, né? Deus cobrou de Davi de tal forma, né? Porque tirou o filho que ele concebeu com Betseba, ainda ela sendo uma mulher casada, né? Deus não permitiu aquela criança até nasceu, mas Deus permitiu uma enfermidade naquela criança. Ele ficou 7 dias, vai dizer a palavra do Senhor aqui, 7 dias de cara no pó, não comia, não conversava com ninguém, chorando e clamando a Deus, para que Deus desse vida ao filho dele. Só que Davi sabia, porque Deus falou com ele, que essa criança não vingaria. A espada permaneceu dentro da casa de Davi, era um rei bem sucedido, mas o próprio filho dele estuprou a irmã. Olha o que aconteceu, né? Então, nós temos que orar sem cessar, vigiar sem cessar, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que o Espírito Santo permaneça em nós, para que venha nos guiar, e que nós não venhamos fazer tal coisa, para que nós não venhamos se arrepender amargamente das nossas atitudes, das nossas decisões. Amém? Então que nesta noite, você venha ler esse livro, né? Venha meditar, refletir e pedir ao Senhor que tenha misericórdia, né? Das nossas vidas, para que nós não venhamos andar em caminhos tortuosos, caminhos que não agradam ao Senhor. Amém? Soberano e eterno Pai, nesta noite, eu quero colocar a minha vida, a vida dos meus filhos, netos, meus familiares nas tuas mãos. Quero colocar a saúde da irmã Silvana nas tuas mãos. Quero repreender, Pai, toda e qualquer palavra ali naquela vida. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai tocando do alto da cabeça à planta dos pés. Meu Deus, mais uma vez eu te peço, se ela pisou em algo, se ela foi em algum lugar, se foi alguma palavra proferida sobre a vida dela, tu conhece o detalhe levantado daquela mulher. Pai amado e querido, que o Senhor traga cura e que ela venha testificar e testemunhar mais uma vez das tuas bênçãos na vida dela. Vai tomando também o esposo dela. Meu Deus, vai curando, vai entrando, meu Deus, na corrente sanguínea. Toma minha família nas tuas mãos. Toma cada família aqui nas tuas mãos. Vai visitando, Senhor. Visita a irmã Lu. Meu Deus, vai visitando cada um dos meus seguidores. Pai, chama a existência na vida deles aquilo que não existe. Meu Deus, repreende todo dardo inflamado do maligno. Que nós não vemos fazer, Pai, aquilo que venha nos agradar, para deleito nosso, para agradar o homem, mas sim, papai,
para a glória do teu nome, que o teu nome seja exaltado. Meu Deus, que as tuas bênçãos nos alcancem. Pai amado e querido, vai nos dando sabedoria, um espírito de ousadia e de autoridade. É o que eu te peço nesta noite. Visita, meu Deus, o coração daquela família que perdeu um jovem, um ente querido. Vai visitando, Senhor. Visita também os meus irmãos que estão muito abatidos. Senhor, minha cunhada, o irmão dela, a cunhada dela, toda a nossa família, Senhor. Visita, papai. E que nós possamos, meu Deus, aleluia, ser pessoas melhores a cada dia, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, entre nos lares, Pai. Livra os nossos filhos, Senhor, de todo o dardo inflamado. Livra as noças crianças, Pai, que eu te peço nesta hora e rendo graças a Ti, em nome de Jesus. Acalma o coração daqueles pais, meu Deus, em nome de Jesus. O que daria eu e você por todos os benefícios que o Senhor tem feito por nós. Amém? Fique na paz e que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco.